Olá a todos, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Às vezes falamos sobre estratégias de saída ou mudanças de direção. E neste vídeo é exatamente isso que vamos fazer. Nós vamos falar sobre vários grupos onde você pode colocar alguns dos ativos que você possui ou alguns dos ativos que você simplesmente não quer mais ter porque é dinheiro parado, custo de oportunidade ou estão caros demais. Há opções melhores disponíveis. Isso não significa que você deva ser pessimista ou muito otimista sobre esses ativos. Não, isso é apenas uma forma de pensar sobre, ok, oportunidades ou talvez apenas potencial para entrar na lista de acompanhamento ou simplesmente algo muito difícil para mim. Eu vou ignorar. Muito obrigado, certo? Porque normalmente a gente fala sobre qual ação devemos comprar. Tem potencial de multiplicar várias vezes? É apenas potencial de composição de juros? O que é, certo? É isso que geralmente fazemos aqui no canal. E eu acho que é isso que todo mundo geralmente faz. Você tenta procurar os vencedores, mas às vezes, na verdade, muitas vezes, a gente escolhe muitos vencedores, mas também temos alguns perdedores. Mas desde que você tenha muito mais vencedores do que perdedores, isso está completamente certo. A melhor atitude é saber quando cortar os perdedores, certo? Isso pode ser difícil, pois normalmente você prefere pensar que está ganhando dinheiro. Então eu vou deixar rolar ou vou pegar um pouco dos lucros. Mas e uma posição em que estou com 20% de prejuízo? Estou com 30% de prejuízo. Ou talvez, em alguns cenários, estou com 40%, 50% de prejuízo, ou algo assim. O que eu faço? Eu mantenho só por manter e tentar recuperar meu dinheiro? Porque lembre-se, se você está com 50% de prejuízo, o ativo que você tem precisa dobrar de valor. A não ser que compre mais com 50% de prejuízo. Assim, se o preço subir, você recupera mais rápido e chega ao equilíbrio antes de passar do ponto. Mas é difícil. Então vamos tentar entender os 4 grupos. Aqui eu criei alguns grupos. Alguns se sobrepõem, mas isso não é problema. Em breve analisaremos grupo por grupo. No grupo 1, temos custo de oportunidade, descompasso de valuation e clareza narrativa em desaceleração. Se você souber um nome, coloque aí nos comentários antes de irmos analisar isso. Grupo número 2, risco de dinheiro parado, deterioração do TC, custo de oportunidade. Grupo número 3 pode ser dinheiro parado, caro em relação à execução, existe uma alternativa melhor. E então, grupo número 4, custo de oportunidade supervalorizado ou expectativas muito altas. Olhe para os grupos aqui, nem tudo aqui é pessimista. Às vezes é otimista, mas porque você tem que pagar 50 vezes o faturamento ou 50 vezes o lucro, etc, etc. Ainda é uma boa empresa, mas talvez eu consiga a mesma execução em outro lugar. Então, antes de continuarmos, coloque suas previsões ou talvez seus palpites aí na seção de comentários abaixo para esses vários grupos antes de eu continuar. Agora, se você gosta desse tipo de vídeo, você já sabe o que fazer. Aperte todos os botões, nós realmente agradecemos. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição e no comentário fixado para o top 10 das melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado. Vamos começar com o grupo número 1 aqui. Custo de oportunidade ou desconexão de valor, clareza na narrativa em desaceleração. Então eu coloquei aqui o exemplo mais popular, eu diria que provavelmente é a Tesla. Pode ser também a Apple, embora essas sejam bem diferentes agora, especialmente do ponto de vista de lucratividade e até mesmo de múltiplos. Então, a Tesla ainda pode funcionar? Claro. Mas eu acho que este é o melhor lugar para o meu capital? Não. Certo, o mesmo pode ser dito sobre a Apple, por exemplo. Então, a Tesla é uma empresa em crescimento. Mas pelo preço que você está pagando, ela está crescendo rápido o suficiente? Ela é lucrativa o bastante? Refiro-me apenas à Tesla agora, não à Tesla com a SpaceX ou outra coisa. Ok, estou falando apenas da avaliação da Tesla neste momento. Olhe para a Apple também. Em termos de receita, ainda é uma empresa em crescimento. Não cresce rápido, mas é uma empresa em crescimento. É uma empresa muito lucrativa comparada à Tesla, por exemplo. Mas aqui, novamente, pelo preço que você está pagando, se olharmos para o preço-lucro futuro da Tesla, nem estou olhando para os últimos 12 meses, estou olhando para frente. É 188 vezes 188 vezes. A Tesla é uma empresa que vale agora 1,55 trilhão de dólares, gerando 97, quase 98 bilhões de dólares, como também vimos nas taxas de crescimento. Então, é uma empresa mais valiosa do que a Meta. De novo, será que isso pode dar certo? Com certeza.
Mas se eu tivesse que escolher, acho que a escolha é bem fácil. Agora, claro, há alguns casos em que você olha para esses nomes. Podemos citar o caso extremo da Palantir, que também se encaixa em outras categorias quando parece haver custo de oportunidade e desconexão de avaliação. Mas então narrativa desacelerando? Não, de jeito nenhum. Na verdade, acelerando em todos os aspectos, e aí a empresa cresce até justificar o valuation. Então pode ser que às vezes um nome comece em uma dessas categorias, mas de repente há uma grande aceleração e você pode tirá-lo dessa categoria. O segundo grupo podemos chamar de a categoria das SaaS mais lentas. Então, risco de dinheiro parado, deterioração do TC e custo de oportunidade. Então aqui também ainda pode ser um ótimo negócio, mas o múltiplo junto com a disrupção da IA torna mais difícil de justificar. É muito fácil falar sobre isso porque todo o apocalipse do SaaS se baseia nesse grupo, certo? É baseado em empresas como a Salesforce, como a Adobe. Ainda são empresas em crescimento, muito lucrativas. Mas sim, elas cresciam mais rápido antes. Agora não estão crescendo tão rápido. Certo. Mas esses ainda são negócios muito lucrativos. Ainda não mostram nenhum sinal de queda de receita. Quero dizer, ambos ainda devem crescer novamente, não crescer rápido, mas não há nenhuma queda acontecendo. Mas sim, risco de dinheiro parado, 100%. A deterioração do TC pode muito bem acontecer. Putz, a gente não sabe. Mas o que tem acontecido no mercado no último ano ou mais é que a gente atira primeiro e faz perguntas depois. Basicamente, essa é a prioridade. E aí o risco de dinheiro parado está acontecendo, porque, bom, a ação realmente caiu bastante. E o terceiro ponto aqui é o custo de oportunidade, porque esses eram bons negócios nos últimos 3 anos. Ainda assim, acho que a Salesforce ainda está com uma queda de cerca de 31% nos últimos 5 anos. Negócio em crescimento, lucrativo, mas isso não importa. Então, por que você coloca isso em uma categoria diferente? E olha, eu entendo. Já falei sobre essas empresas. Já entrevistei executivos da Adobe, por exemplo. Eu entendo a tese, mas também entendo por que o mercado agiu da forma que agiu. Por isso, às vezes, é difícil dizer, sabe? Eu sei que estou certo. Eu só estou errado no timing, certo? Porque você pode ter um negócio muito bom e talvez em 27 tudo mude. Mas de 23, 24, 25, 26 você errou no timing. Às vezes você tem que admitir isso. Indo para o terceiro grupo, aqui fica um pouco mais difícil. Aqui estou falando sobre empresas fortes de SaaS, certo? Como a ServiceNow, talvez a Datadog, talvez até a Snowflake, que teve uma reaceleração ou aceleração no crescimento, alguns players de SaaS e sim, certas empresas de chips também. Pode ser dinheiro parado, não para todas, mas pode ser dinheiro parado para algumas, caras para o nível de execução. E então existem alternativas melhores. Pode ser um bom negócio, mas a eficiência de capital importa, então é vantajoso por enquanto. A execução continua boa, mas você não está mais disposto a pagar o preço. E é por isso que grandes empresas como a ServiceNow, a Datadog, a Shopify, por exemplo, até mesmo a Axon, certo? Porque esses grandes negócios também tiveram uma grande queda, apesar de a execução continuar boa, apesar do negócio estar fazendo o que deveria estar fazendo. Está sendo negociada com prêmio alto? Então sim, se você comprou a um preço super alto, dinheiro parado, e não só dinheiro parado, você simplesmente perdeu dinheiro porque estava correndo atrás de uma ação que estava sendo negociado, sei lá, a 50 vezes, 30 vezes a receita ou algo assim. Talvez isso fosse normal antes. Não é mais o normal. Não se trata de uma empresa ruim. É só o preço alto demais que você está pagando por essa empresa. Mesmo que você tenha comprado, segurado, e agora pense, tudo bem, ainda é uma boa empresa. Mas agora que vimos uma correção no mercado, talvez pelo mesmo preço ou até mais barato, eu possa conseguir a mesma execução, as mesmas taxas de crescimento, a mesma ótima gestão em outro lugar. Então, você como acionista precisa entender, tá, me incomoda ser dono desse negócio? Ou quero olhar para outro negócio em que estou recebendo exatamente o que pago hoje e ainda mais? E, aliás, esses nem sempre são os motivos para vender uma ação, certo? Isso são só alguns exemplos. Vou te dar outro exemplo. Nada a ver com SaaS ou chips. Nike, uma marca forte no mundo todo, certo? Pode até continuar crescendo, embora, como você sabe, no último trimestre não houve crescimento. É uma tese de recuperação.
Então você pode dizer, no papel, olha, a Nike está barata, embora eu possa argumentar de várias formas por que ela não está nada barata. Mas você pode pensar, é a Nike, prefiro ficar com ela. Talvez, se você olhasse para a On Holding, apesar de ser uma empresa menor, estaria entrando no mesmo negócio, mas crescendo bem mais rápido que a Nike. Aqui você deve pensar, prefiro ficar com a Nike por acreditar na recuperação? E se a história de recuperação realmente funcionar, vou dar outro exemplo em breve, então de repente o valuation vai fazer sentido. Mas se não funcionar, é dinheiro parado e talvez você devesse ter escolhido a empresa que cresce mais rápido. Outro exemplo é a Intel, na qual eu investi. Uma história de recuperação que sim, demorou demais, mas aconteceu. Aconteceu com as ações e, ao que vejo, está acontecendo com o negócio agora. Então, não fazia sentido. Mesmo agora, o valuation não faz o menor sentido para o negócio da Intel de hoje. Mas se eles continuarem indo na direção certa, eles vão alcançar esse valor de mercado bem rápido nos próximos tempos. 2 anos. Um fracasso é, claro, a história do PayPal. A avaliação fazia todo sentido. Era barato, era super lucrativo, execução não existia, na verdade era bem ruim. Eles não nos contaram toda a história da história, então esse é outro caso, e esse é um que eu tive que admitir. Sim, eu ainda tenho meus bull spreads para o final de 2028. No papel, tudo indicava que esse era um nome muito subvalorizado. A administração afirmou por alguns trimestres que estavam no caminho certo. Eles estavam prontos para surpreender o mundo. Sabe, no papel muito barato. Na realidade, acabou sendo uma grande besteira. Não funcionou. Ok, difícil de aceitar, mas muito obrigado. Prefiro investir meu dinheiro em nomes e gestões que me contem toda a história. Nomes que não me façam questionar se estão contando toda a história ou se a recuperação dará certo. Não, vou colocar meu dinheiro onde a gestão vai cuidar dele. Por último, mas não menos importante, o quarto grupo. O quarto grupo é basicamente, nessa avaliação, eu prefiro ter a empresa X, não X a plataforma. Então aqui está super valorizado. Pode haver custo de oportunidade. As expectativas estão altas demais. Então aqui podemos falar sobre negócios de altíssima qualidade. Negócios de altíssima qualidade que sim, talvez CrowdStrike se encaixe nisso. Palantir se encaixa nisso, certo? Talvez a ARM Holdings também. São exemplos clássicos. Negócios de alta qualidade, mas são muito caros. É muito caro, as expectativas são muito altas, e nós já vimos isso várias vezes em relatórios de resultados ou durante a temporada de resultados, por assim dizer. Nomes de qualidade divulgam resultados. Mas como tudo já está precificado, a ação cai, mas você não pode ter uma ação. Talvez a AST Space Mobile seja outro nome, mas eu não a colocaria na mesma categoria dos outros três, mas a AST Space Mobile vale dezenas de bilhões de dólares, mal gera receita no momento, não faz nenhum sentido. Então sim, toda vez que há uma decepção ou uma mudança no cronograma, sim, não me surpreende se as ações despencarem. Falei o mesmo da Rocket Lab, ação que possuo. Negociar por 50 vezes o faturamento não é normal. Mesmo que você esteja extremamente otimista, mesmo que esteja extremamente otimista no longo prazo, 50 vezes o faturamento ou mais não é normal. É caro. Você pode admitir, você deve admitir que está supervalorizado, que é caro, que você está pagando por anos e anos de execução futura. Certo, eu não acho que isso deva ser ignorado. Mas voltando para esse grupo aqui, são as CrowdStrikes do grupo, as Palantirs do grupo, esses tipos de nomes. Negócios de alta qualidade, mas para cada negócio de alta qualidade, existe um preço correto a se pagar. O grupo 4 é provavelmente aquele em que, se você já tem esses nomes, não há motivo real para vender. O motivo para vender provavelmente é quando o crescimento desacelera bastante, talvez as margens estejam caindo, algo assim. E aí você realmente não consegue justificar o preço que está pagando ou talvez o custo de manter essa ação. Porque aí sim, você chega ao segundo ponto aqui, que é o custo de oportunidade, certo? Você compra uma ação a $200 porque ela está crescendo rápido, com aceleração e expansão de margens, etc. Mas adivinha? 2 anos depois ela ainda está a $200 por ação. São 2 anos de nada. Por quê? Porque você pagou o preço errado por esse negócio. Claro, não temos bola de cristal, depois tudo parece óbvio, blá blá blá. Eu sei disso.
Mas existem algumas coisas básicas que todos nós devemos fazer. E se cometemos erros antes, tudo bem, cometemos erros, pagamos pela lição. Seguimos em frente. Agora, por último, vou dar um exemplo muito bom de um negócio de qualidade onde, como você pode ver nos últimos 3 anos, Grab não fez nada. Vamos ser honestos, subiu 4,4%. No último ano caiu 23,8%. E no acumulado do ano caiu 29%, Grab está em torno de 3 dólares e 60 centavos, aproximadamente 3 dólares e 60 centavos. Atualmente, é uma empresa de 14,6 bilhões de dólares. Agora, o lance com a Grab é o seguinte. Primeiro, me diga em qual categoria ela se encaixa. Porque ela é cara? Provavelmente não. Muito dinheiro, né? Está crescendo. Provavelmente não é caro. A execução tem sido sólida. Talvez você possa dizer que queria ver um pouco mais de aceleração em todos os aspectos. Beleza. Mas eu acho que Grab é mais um erro de expectativa de muitos. Você vê o preço por ação muito barato e perde completamente o fato de que isso é um negócio de 14 ou às vezes 20 bilhões de dólares. E então você espera que isso se torne uma ação do tipo 50 dólares por ação. Ou 50 dólares por ação indicava uma empresa de mais de 100 bilhões de dólares, algo que não ocorre de uma hora para outra. E isso não acontece a menos, é claro, a menos que esse seja um negócio que comece a crescer exponencialmente ou pelo menos muito mais rápido do que isso. Mas mesmo isso ainda é um crescimento de 20% ano após ano até aqui, no ano fiscal de 28. Certo, o ano fiscal de 28 deve gerar cerca de 5,8 bilhões de dólares. Então, Grab é outro daqueles exemplos em que sim, é um bom negócio. Como pode ver, isso é custo de oportunidade. Talvez porque suas expectativas não estavam no lugar certo. Ou sim, pode muito bem ser que o mercado esteja completamente entendendo errado a tese aqui. Isso também é muito possível. Mas a realidade são 3 anos de nada. Um ano com uma queda de 24%, mas esse ano com uma queda de 24%, sabe o que mais? Você pode dizer, o mercado está focado apenas em semicondutores de IA, ignorando outros negócios de qualidade. E aqui eu posso concordar 100% com esse sentimento. Às vezes, sim, um ano realmente não é tanto tempo assim em uma jornada de investimentos. Comprar por 3 dólares e 50 centavos pode ser um ótimo negócio, mas é importante entender o motivo da compra. Você não está comprando isso porque esses 3 dólares e 58 centavos são um número pequeno e vão se tornar um número maior. Não, você compra porque essa empresa de 14,6 bilhões de dólares é boa para investir, crescerá, dominará o Sudeste Asiático, ficará mais lucrativa e talvez se torne uma empresa de 100 bilhões no longo prazo. Esse é o motivo. No geral, é isso do vídeo de hoje. Se tiver outros exemplos para categorias diferentes, avise nos comentários abaixo. Vamos tentar fazer mais vídeos desse tipo, claro, no futuro. Espero que você tenha um ótimo resto de dia. Vejo todos vocês no próximo. Tchau!